Hoje vamos recapitular o filme chamado Fúria Primitiva. O filme começa na Índia, onde uma mulher chamada Neela conta a seu filho a história do deus Hanuman, que, segundo a lenda, consumiu o sol e foi despojado de seus poderes como punição. Nos dias atuais em Yatana, o filho se tornou um lutador conhecido como Kid, que usa uma máscara de macaco e participa de torneios clandestinos no Templo do Tigre. Kid é derrotado em sua última luta, e o dono do clube, Tiger, dá menos dinheiro a Kid do que o combinado, apesar dos protestos dele. Posteriormente, Kid recebe informações de um garoto em um bar sobre uma mulher chamada Queenie Kapoor, que administra um hotel chamado Kings e está conectada a um homem chamado Baba Shakti, uma figura com um passado ligado ao de Kid. Kid faz um ladrão de rua roubar a carteira de Queenie enquanto ela está em um restaurante ao ar livre. A carteira passa por várias mãos até chegar nas mãos de Kid. À noite, ele vai ao Hotel Kings para devolvê-la a ela. Ela pergunta como ele a encontrou, e Kid inventa que a encontrou na rua onde dois homens estavam brigando por ela. Queenie agradece com dinheiro, mas Kid consegue convencê-la a contratá-lo para qualquer trabalho que ninguém mais queira fazer. Kid começa a trabalhar na cozinha usando o nome Bob. Ele se torna amigo de um colega de trabalho chamado Alfonso e testemunha o quão determinada Queenie é em seu trabalho. Mais tarde, Kid vai a uma área secreta no centro da cidade para comprar uma pequena arma. No trabalho, ele vê Alfonso recebendo uma quantia generosa de Queenie. Kid convence Alfonso a ir ao Templo do Tigre para apostar no oponente de Kid naquela noite, oferecendo dinheiro fácil como incentivo para ajudar Kid a ser promovido e alcançar o topo do Kings. Durante a luta, Kid cumpre sua promessa de vencer os 2 primeiros rounds, mas cai no terceiro. Conforme combinado, Alfonso faz com que Kid comece a trabalhar nos níveis superiores do Kings para atender aos clientes mais importantes, incluindo o chefe de polícia Hannah Singh, que é um dos principais alvos de Kid. Um dia, Kid observa uma das novas garotas, Sita, parecendo desconfortável perto de um dos homens, e ele se retira antes de ceder à tentação de atacá-lo. Eles conversam do lado de fora depois que ela o vê alimentando uma cadela de rua, e ela expressa sua preocupação com ele trabalhando em um lugar assim. Ela também o aconselha a não alimentar a cadela, pois ela voltará querendo mais. Ao longo de um período de tempo, Kid começa a alimentar mais a cadela e ensina alguns comandos que serão úteis quando necessário. Ele também pratica tiro ao alvo com sua arma até conseguir acesso ao andar VIP. Como não pode passar pelo detector de metais com a arma para evitar levantar suspeitas, ele ensina um caminho secreto para a cadela trazer a arma até ele. Chegando ao andar VIP, Kid testemunha Hannah recebendo uma dança no colo de Sita e lhe entrega um frasco de droga adulterada. Isso atrai Hannah para o banheiro, onde Kid tenta confrontá-lo com uma arma, mas é distraído por um capanga próximo, o que dá a Hannah a oportunidade de atacar Kid. Eles entram em uma luta brutal, com o outro capanga sendo morto, mas Hannah quase mata Kid até que ele consegue esfaqueá-lo no rosto. Kid começa a correr para fora do prédio, mas precisa lutar contra os outros capangas. Ele chega ao estacionamento onde rouba o tuk-tuk de Alfonso. Kid para o tuk-tuk para Alfonso entrar e eles fogem juntos, mas são interceptados por mais policiais corruptos de Hannah. Alfonso foge a pé enquanto Kid é nocauteado. Kid recupera a consciência no fundo de uma van policial, onde pega uma arma e mata os guardas antes de escapar. Ele corre para um bordel onde um homem com um machado tenta matá-lo por ter levado a polícia até ali. Os dois se envolvem em uma longa luta, mas Kid arranca o nariz dele com os dentes antes de ser baleado na cabeça por mais policiais que chegam. Kid se dirige até os telhados e corre, mas um helicóptero acima dele atira nele e faz ele cair no rio. Mais tarde, Kid acorda em um templo dedicado a Ardhanarishvara, um alvo do grupo liderado por Baba Shakti por ser uma comunidade de pessoas trans. O sacerdote principal, Alpha, o recebe e mostra as estátuas de Shiva e Parvati antes de compartilhar suas histórias. As pessoas do templo também cuidaram dos ferimentos de Kid. Enquanto ele se recupera e passa tempo com eles, Baba Shakti fica sabendo do ataque a Hannah. Shakti instrui Hannah a garantir que Kid seja lidado rapidamente, pois, embora seja considerado um ninguém, poderia rapidamente se tornar um alguém, capaz de derrubar todo o seu império. Alpha conversa com Kid em particular e percebe a dor profunda que ele carrega. Ela lhe dá um pó alucinógeno para ajudá-lo em um despertar. Através de um flashback, é revelado que Baba Shakti ordenou a Hannah e seus homens que atacassem a vila de Kid, resultando em um massacre e incêndio. Neela conseguiu esconder Kid,
mas ele testemunhou Hana violentando Neela antes de matá-la por estrangulamento. Em seguida, ele ordenou que seus homens queimassem o corpo dela, com Kid tentando em vão revivê-la quando eles saíram. E é por isso que sua mão está coberta de marcas de queimadura. Kid inicia seu treinamento para recuperar sua força, enquanto Adesh Joshi, o candidato de Shakti para o Partido Soberano, ganha popularidade nas pesquisas. O debate sobre o tratamento das minorias já está em curso, embora Shakti pareça estar influenciando a opinião pública a seu favor de qualquer maneira. No templo, uma jovem foi agredida pelos homens de Hana enquanto tentava remover um aviso de despejo na porta, pois a comunidade deve dinheiro para Shakti. Kid volta ao Templo do Tigre e convence o garoto que conheceu anteriormente a apostar nele para a vitória. Seu primeiro oponente, King Cobra, cai rapidamente após um chute bem colocado de Kid, deixando-o nocauteado. Em seguida, ele enfrenta Balu, o urso, um oponente muito maior e mais feroz. Apesar da luta intensa, Kid derrota Balu, conquistando os aplausos da multidão, incluindo um orgulhoso Alfonso que grita: "Homem macaco!". Kid instrui o garoto a coletar seus ganhos e doá-los ao templo de Ardhanarishvara. Na noite de Diwali, Joshi é eleito para o poder, e uma festa acontece no Kings. Kid chega vestindo uma máscara de macaco e confronta os seguranças do lado de fora antes de conduzir os lutadores de Alpha para dentro e ajudar a neutralizar outros guardas. Enquanto as pessoas de Shakti celebram a vitória de Joshi, Kid entra na cozinha e confronta os outros seguranças. Após eliminá-los, ele coloca um cilindro de gás no fogão. Em seguida, ele neutraliza os seguranças do elevador. O cilindro explode, e Kid chega ao andar da celebração, onde começa a matar os homens de Shakti. Após eliminar todos, um esquadrão inteiro de guardas aparece e o encurrala. Os guerreiros de Ardhanarishvara chegam para ajudar Kid a combater os seguranças. Queenie aparece armada e tenta atacar Kid, mas Sita a golpeia na cabeça com uma bandeja de jantar, matando-a. Kid corta então o polegar de Queenie com a bandeja e segue em frente. Kid confronta Rama no andar e eles têm uma revanche. Rama oferece resistência, mas Kid ganha vantagem e o golpeia repetidamente na cabeça com um sapato de mulher, derrubando-o a cada tentativa de se levantar. Rama eventualmente cede e Kid o espanca até abrir seu crânio. Em seguida, ele usa o polegar de Queenie para prosseguir até o topo. Kid se prepara para confrontar Baba Shakti. Shakti tenta se aproximar usando métodos falsamente pacíficos, mas Kid não cai nessa armadilha. Shakti então mostra a Kid suas paducas, feitas por um de seus devotos seguidores, para evitar que seus pés machuquem qualquer ser vivo. Enquanto Kid está distraído pelas luzes de um helicóptero, Shakti retira um punhal das paducas e o apunhala no abdômen. Antes que ele possa desferir um golpe fatal, Kid permite que sua mão seja perfurada com outro punhal e derruba Shakti, esfaqueando-o repetidamente no peito. Shakti então implora por misericórdia, e Kid responde que apenas Deus pode perdoá-lo agora. Em seguida, Kid crava o punhal na cabeça de Shakti. Ele olha para cima, vendo uma imagem de Hanuman enquanto tem um último flashback de sua mãe antes de cair desfalecido. Espero que tenham gostado. Até a próxima.